Bem-vindos e bem-vindas. Este é mais um Crivella Convida, o do número 38. Você pode clicar no YouTube, lá no sininho, para receber sempre as nossas novidades. Nós temos hoje um entrevistado, que é uma pessoa muito interessante, que é Danilo Pássaro. Danilo nasceu na Brasilândia, foi criado na Brasilândia, tem formação teológica, conhece todo, digamos, o mundo do pensamento religioso brasileiro, pentecostal, neopentecostal, é capaz de transita com esses assuntos de interpretação do Evangelho com a maior tranquilidade, e hoje é um militante, um ativista que criou o Somos Democracia. É isso, né, Danilo? Bem-vindo aqui ao nosso programa. E eu queria só acrescentar, antes de passar a palavra para o Danilo, que um grande desafio que o Danilo mexe no dia a dia é, inclusive, levar a torcidas organizadas, que ele é um militante de torcida organizada, a discussão, a política, a importância da discussão política para essa torcida. Eu queria que você falasse um pouco desse desafio, um pouco da sua trajetória também, que eu acho importante as pessoas conhecerem a sua trajetória. Você hoje é um aluno da USP, mas é um aluno que na minha geração, nos anos 70, seria um aluno improvável da USP, isso para dizer que as políticas afirmativas, as políticas de distribuição de renda, enfim, têm possibilitado, ainda que minimamente, alguma mobilidade social, né? Está aí. Ele é um aluno digamos, de uma das melhores universidades do mundo, né? Mas continua fiel às suas raízes de formação. Então, eu gostaria que você falasse um pouco de tudo isso, como é que você chegou na política, você chegou na religião, chegou na política e fez disso um instrumento para conscientizar a comunidade que você mora, a torcida organizada. Fala um pouco sobre você, depois vamos conversar um pouquinho mais, tá bom? Fazer perguntas. A palavra é sua, Danilo. Seja bem-vindo aqui as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado, Dr. Erickson. Um bom dia. Um bom dia a todos e todas que nos acompanham. Desde já agradeço pelo espaço. Vai ser uma honra, uma enorme satisfação poder compartilhar aqui com vocês. Eu sou Danilo Pássaro, eu sou cria da Brasilândia, e eu fui criado, né, numa igreja evangélica. Eu sou vizinho de uma igreja. Os meus melhores amigos eram os filhos do pastor dessa igreja, né? Eles moravam, né, nos fundos da igreja. E como meus pais iam trabalhar, a mãe deles, que no caso era a esposa do pastor, era que cuidava de mim. Então, eu acabei vivendo todo o cotidiano de uma igreja pentecostal, né? E desde sempre percebia um Jesus que é apresentado nos evangelhos como alguém que tem uma sensibilidade ímpar, especialmente pelos mais pobres e pelo povo que sofre. Por outro lado também, né, naquele período, eu sou de 92, final dos anos 90, 97, a Brasilândia foi considerada o bairro mais violento, né, de São Paulo. Aquele final dos anos 90, a cidade de São Paulo tinha muitos assassinatos, né? E era comum a gente sair para ir para a escola, criança, e ver pessoas mortas nas ruas. Era comum você acordar com barulho de tiro e etc. E, ao mesmo tempo que a escola pública, né, não tinha biblioteca e não tinha incentivo à leitura, né, uma escola de periferia totalmente sucateada, a gente se encontrava nas ruas para ouvir rap. E a melhor forma de você aprender, para ouvir cantar rap, e a melhor forma de você aprender era lendo a letra. Então a gente ouvia, né, ia escrevendo. Então eu costumo dizer que o primeiro livro que eu li foi o Sobrevivendo no Inferno do Racionais, MCs, né? E aquilo, de certa forma, também acabava mostrando para a gente ali muito novo, que ainda não entendia muito bem o funcionamento das coisas, a dinâmica da sociedade. Eles davam uma interpretação sobre aquilo que a gente estava vivendo, né? Uma situação de extrema violência urbana. E
Então eu fui me desenvolvendo. Com 13 anos, meu pai sempre me levou para o estádio também, né? Sempre meu pai me levou aos jogos do Corinthians, e desde criança era meu sonho fazer parte da torcida organizada Gaviões da Fiel, porque eu ia para o estádio e via o Gaviões fazendo aquela festa, cantando os 90 minutos, incentivando o Corinthians. Era meu sonho de criança fazer parte. E quando eu fiz 13 anos de idade, né, eu acabei indo até a sede do Gaviões da Fiel, comecei a frequentar, e desde então eu faço parte da torcida, né? Meus melhores amigos são da torcida. Ali aprendi muita coisa, né, sobre vida mesmo, né? Especialmente sobre lealdade, algo que é muito importante, né, que eu considero que foi fundamental para a minha formação, junto com o que eu já coloquei, né, que foi a questão da igreja. Que no Gaviões da Fiel, especificamente, nas torcidas organizadas, existe algo que vai além para aquela questão, né, específica, né, que estamos todo mundo junto lá para torcer por um determinado clube. Ali existe um senso de pertencimento também. Ali se cria um espaço comunitário que acaba sendo uma válvula de escape de muita gente que sofre as diversas mazelas sociais, né? Porque da porta para dentro, na arquibancada, não existe o pedreiro, o gari, o empresário, o advogado, o médico. Ali é todo mundo Gaviões da Fiel, ali é todo mundo Corinthians, né? Aquela pessoa que é marginalizada pela sociedade, que é desacreditada pela sociedade, quando ela chega na torcida, né, ela acaba sendo tratada como que deve ser. Gente tem que ser tratada como gente. E é o mesmo espírito de pertencimento que eu percebo nas igrejas evangélicas, né? Na igreja evangélica, não importa, né, a profissão dessa pessoa, não importa o que ela tem. Se a pessoa estiver mal, os irmãos da igreja vão pegar, levar um bolo, vão levar um café, vão visitá-la, vão sentar com ela, vão orar junto, vão conversar. Então, existe algo para além da prática religiosa, né? Muitas pessoas, inclusive, não concordam com o conservadorismo evangélico que a gente tem hoje em dia, mas elas permanecem na igreja porque é muito difícil, né, você sair de um lugar que trata a gente como gente, né, que acaba tratando a gente com amor, né, com compaixão e etc. Então, isso, na minha avaliação, é muito importante, né, para a formação, né, do ser humano. E agora a minha formação política, né, a minha atuação com a política, foi quando eu entrei, eu estudei em escola pública, né, a vida inteira. Eu sempre tive bons estudos. Eu acho que a Bíblia, eu costumo dizer que foi a Bíblia que sempre me deu esse apreço por leitura. Sempre gostei bastante de ler e sempre tive boas notas, né? Só que aí no ensino médio, como eu precisei sair para trabalhar, então eu comecei a trabalhar durante o dia e estudava à noite. Meus estudos começaram a ser um pouco mais comprometidos, né? Chegava na escola cansado, já querendo ir embora. Mas mesmo assim, graças às políticas afirmativas que a gente teve com o SISU, eu consegui entrar numa escola, numa universidade pública, né? Que foi a Universidade Federal do Paraná. E lá eu tive acesso ao movimento estudantil. Lá conheci pessoas que eram ligadas a movimentos sociais. A partir de a gente começou, né, a criar um DCE na universidade. E foi aí que eu comecei a ter mais interesse, né, pela política, e comecei a ler sociólogos, né, a ler historiadores, para entender melhor a dinâmica da política, o processo político, a própria história também. E desde então eu comecei a atuar politicamente, nunca partidário, mas sempre com movimentos sociais, sempre participando de manifestações, né? E quando eu voltei, eu fiquei apenas um ano lá no Paraná estudando, porque meus pais não conseguiram me manter, né, por mais tempo lá. Tive que voltar para São Paulo, e foi aí que voltei a frequentar a igreja, na época a Igreja Bola de Neve, e comecei a sentir a necessidade de conhecer mais ainda da Bíblia. Era convidado para pregar, fui missionário no Haiti. Foi aí que eu comecei a estudar a teologia. E a partir do estudo da teologia, eu comecei a ter uma percepção muito mais ampliada sobre as sistemáticas bíblicas, que iam para além, né, das doutrinas da própria religião e das doutrinas do protestantismo, né? Eu discordo totalmente de uma teologia que coloca Deus, né, numa caixinha, né, que acaba, de certa forma, limitando Deus, né? Então,
eu tive vários problemas nesse sentido, né, dentro da igreja, por sair fora das doutrinas da igreja, porque é coisa de jovem também. Eu era muito novo, e você, quando é novo, você acha que você descobriu algo, né? Você acha que você foi iluminado por um novo conhecimento, você quer passar esse conhecimento para todo mundo, e muitas vezes você acaba não sendo muito tático, né? Você acaba sendo um pouco, você não consegue ter a maturidade de entender que as pessoas têm processos diferentes, né? Então você acaba entrando em muitos conflitos por isso, e foi o que aconteceu comigo. Foi aí que eu peguei, saí da igreja, comecei a frequentar uma outra igreja que eu frequento até hoje, mas não sou membro da igreja, até por entender, né, que a partir do momento que você se coloca como membro da igreja, você tem que respeitar as diretrizes daquela instituição, né? Não vou ser eu que vou chegar na instituição, falar, não, isso aqui está tudo errado, tem que ser desse jeito, etc. Eu frequento porque eu gosto. É uma igreja que tem um caráter mais progressista, que é uma igreja batista na Água Branca, né? Tem pastores muito interessantes, de René Kivitz é o principal, e sempre mantive, né, essa relação Brasilândia, a universidade. Na época, depois que eu terminei a faculdade de teologia, eu prestei para a Universidade Federal de São Paulo, né, que é a Unifesp, fiz história lá, comecei o curso de história lá e atuei bastante no movimento estudantil na Unifesp e, ao mesmo tempo, formei algumas organizações aqui em São Paulo, mais especificamente em 2015, foi a Ação Antifascista São Paulo, porque tinha um crescimento muito grande, né, de grupos neonazistas nesse período, né? A gente teve o início das movimentações que impulsionaram o processo de impeachment, o golpe parlamentar na ex-presidenta Dilma, e naquela época eu já começava a fazer a avaliação de que a principal força social hoje no Brasil, que tinha um discurso fascista e podia tornar esse discurso fascista um fenômeno de massas, eram as igrejas neopentecostais, porque são uma vertente religiosa fundamentada sobre dois movimentos teológicos. Um é o da teologia da prosperidade, que esse muita gente conhece, que é aquilo: siga as linhas da igreja que Deus vai te abençoar, faça isso que Deus vai te abençoar, se você der o dízimo, Deus vai te abençoar. E uma outra é a teologia da missão da batalha espiritual, que, de uma forma geral, o movimento de batalha espiritual defende que tudo que acontece aqui na Terra, né, no plano natural, é resultado de uma guerra entre forças espirituais demoníacas e forças espirituais de Deus, forças espirituais do bem. E isso eles fazem, inclusive, um mapeamento mundial, né, dizendo quais demônios, principados demoníacos, né, quais são os príncipes dos demônios que governam, né, determinados países, determinadas regiões, né, no caso do Brasil é o demônio da corrupção, e desde então eles já diziam, né, que para que o Brasil se tornasse um país melhor, né, um país com mais justiça, um país com mais paz, os evangélicos precisavam tomar o poder, precisavam, né, destruir o que formou a tradição religiosa no Brasil, que é o sincretismo religioso. E isso, na minha avaliação, é um discurso fascista, né? Quando você fala que tudo aquilo que está fora do que você está colocando, da sua caixinha, da sua bolha, é demônio e precisa ser combatido, você abre espaço para que essa forma de combate ela se reproduza de várias formas. Inclusive, a principal figura desse movimento, que é considerada hoje no Brasil uma cobertura espiritual dos pastores, dos líderes das igrejas neopentecostais, que é uma nipo-brasileira chamada Neuza Itioca, ela tem uma tese de doutorado que se tornou um livro que chama Deuses da Ubanda, e ela diz que o primeiro passo é os evangélicos tomarem coragem de combater a pluralidade religiosa, o sincretismo religioso brasileiro, e se for e utilizar todas as armas que são necessárias para esse tipo de combate, né? E ela justifica, inclusive, a violência física. Isso, para mim, é extremamente perigoso. E a gente percebe que hoje, né, quem sustenta boa parte desse discurso, né, de fundamentalismo religioso, de um extremo conservadorismo, são as igrejas neopentecostais, né? Então, de certa forma, eu acabei acertando
nessa análise. E mais recentemente, aí agora a gente pode falar do movimento Somos Democracia, que é um movimento que nasce de forma autônoma dentro de uma torcida do Corinthians, do Gaviões da Fiel, que também foi, como eu disse anteriormente, foi importante para a minha formação de um caráter político também, porque é uma torcida que nasceu em 69, pleno ano de chumbo, maio de 68, a gente teve, né, a instauração do Ato Institucional 5, que endureceu o regime militar, né? Então, aqueles jovens resolveram fazer uma organização, uma torcida de futebol que ia combater uma ditadura que estava dentro do clube, do Corinthians. Só que o que acontece? Um regime ditatorial, ele acaba abraçando diversas estruturas para atuarem como seu braço, né, de opressão, de repressão. O Corinthians foi um deles, porque quem estava chefiando o Corinthians, né, era Vadielu, um deputado do Partido Arena ligado ao regime militar. Então, esses jovens entenderam que para eles combaterem também essa ditadura que estava instaurada dentro do Corinthians, eles tinham que combater também o regime militar que estava instaurado no país. Então, alguns anos depois participaram, foram muito importantes, né, para a campanha de anistia. O Gaviões foi o que fez o primeiro ato, né, público pela campanha de anistia, quando no Morumbi, com mais de 100 mil pessoas, levantou uma faixa pela anistia ampla, geral e restrita. Então, é uma torcida que nasce com esse caráter, né? E nos últimos tempos, aí a gente veio a pandemia, né? A gente começou a fazer bastante ação social, porque a gente vive um momento muito grave no nosso país, mesmo antes da pandemia, com alto desemprego, um número absurdo de informalidades, né? Pessoas que são chamadas de subutilização. Então, a gente começou a entregar muitas cestas básicas, marmitex para pessoas em situação de rua, e através desses encontros que a gente assumia riscos, né, para fazer essas ações solidárias, a gente também discutia, né, o que estava acontecendo no país, uma escalada autoritária, e o que eu defendia, né, para a rapaziada é que a gente tinha de fato um golpe em curso no Brasil, né, porque na minha avaliação o bolsonarismo ele já nasceu com essa pretensão, até pela sua formação de base, que tem milhares de militares ligados, né, que vem da formação de um general chamado Avelar Coutinho, que no período do regime militar, quando estava começando a entrar o processo de redemocratização, esse grupo de generais queriam dar um golpe dentro do golpe para que não houvesse a redemocratização, alegando que a democracia era um instrumento do comunismo para impor, né, o politicamente correto, para impor o comunismo no Brasil, e são esses caras que hoje sustentam o Bolsonaro também. Então, já que ele tinha, né, essa perspectiva, isso era sinalizado por representantes do governo, como foi o general Heleno, inclusive pelo filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele disse que não seria mais uma questão se vai ter ou não, mas de quando vai ter, né? E uma pandemia, quando a gente olha para a história, as crises, ela acelera a história, ela acelera o processo histórico. Então, eles resolveram apostar no caos social, porque quando você tem um caos social, você tem uma justificativa para garantir a ordem. Só que esse caos social, ele não foi remediado, mas ele foi minimizado pelas ações de solidariedade que pipocaram por todo o Brasil. Então, se hoje a gente não tem, né, um número muito maior de pessoas, né, passando fome, o que de certa forma também aumenta a violência urbana e etc. Então, se a gente não tem um caos social instaurado, foi porque a sociedade brasileira entendeu sua responsabilidade, né, diante desses problemas sociais e começou a agir através dessas práticas de solidariedade. Mas também tinham manifestações que pediam a intervenção militar, que pediam AI-5, né, que pediam um golpe na democracia, que agrediam profissionais da saúde, que agrediam jornalistas, que ridicularizavam os lutos, né, por coronavírus, e essas manifestações eram legitimadas pelo presidente. E elas estavam até criando um caráter, né, porque só elas que estavam sendo veiculadas semanalmente, muita gente dizia ali é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que está pedindo para trabalhar, para abrir o comércio, é o povo brasileiro que quer que o Bolsonaro possa governar, porque são os governadores e os ministros, até o Mandetta que não está deixando o Bolsonaro governar, porque está seguindo as recomendações das autoridades de saúde, etc. Isso é só uma gripezinha, isso daí não mata ninguém, etc. Então a gente percebeu que aí também tinha, né, um processo dessa guerra de narrativas que estava colocado nas ruas. E não havia nenhum contraponto por parte, né, do campo democrático,
por parte do campo popular, por parte dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda. Então, a gente sentiu a necessidade da gente fazer alguma coisa, já que a gente já estava na rua. A questão é que não é que a gente saiu para a rua para se manifestar. A gente já estava na rua. Eu, por exemplo, sou motorista de aplicativo, muitos são motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo. São pessoas que já estavam na rua porque o governo não garantiu uma política de proteção social para que as pessoas pudessem ficar em casa. Então, não tinha como esperar que as pessoas, de fato, cumprissem a quarentena se as pessoas precisam sair para encontrar meios de sobrevivência, né? Então, a gente resolveu fazer essa manifestação e a gente esperava até que ela repercutisse muito mal, né? Porque, de fato, é uma contradição. Você, ao mesmo tempo que pede para as pessoas ficarem em casa, pede para seguir o distanciamento social e as recomendações das autoridades sanitárias, você sai para a rua, faz uma manifestação e provoca algum ajuntamento, né? Só que a história é feita de contradições, a gente precisa enfrentar essas contradições e avaliamos que, nesse caso, sair para a rua para defender a democracia e lutar contra o fascismo fazia parte dos serviços essenciais. Mas aí repercutiu muito positivamente, foi abraçado por diversos movimentos, por artistas, por intelectuais, né? E fez com que o governo desse uma recuada. Hoje já não temos mais essas manifestações de caráter autoritário, né, antidemocráticas, que pedem ditadura, eles pararam. E o Bolsonaro também parou de fazer ataques mais diretos, né, e sinalizar mais diretamente por uma ruptura democrática. Só que também avalio, né, e por isso é importante estar muito atento, que ele fez um recuo estratégico. Ele não está domado. Ele entendeu que essas manifestações, né, se ele avançasse, teriam um potencial de se tornar, né, grandes ondas de protestos e, de fato, né, impulsionar um pedido de impeachment, uma derrubada do seu governo. Mas é importante a gente tomar bastante café, para se manter de olhos bem abertos, porque o Bolsonaro pode ser igual uma serpente, né? Uma serpente, quando ela recua para atacar. Então, é importante estar bem atentos, né? E esse processo de formação, que você perguntou, só para concluir, das torcidas organizadas, eu acho que ele é totalmente necessário. Inclusive, era o grande sonho, né, do Dr. Sócrates, né? Uma formação da torcida organizada, do time de futebol, porque é algo que faz parte da cultura e da identidade nacional. Uma criança no Brasil, ela começa a andar, já coloca uma bola no pé dela. Então, tudo que é relacionado com o futebol no Brasil é mais potente do que em qualquer lugar do mundo. É mais organizado, é mais apaixonado, é mais mobilizador. Então, quando a gente tem, né, essas instituições que estão em torno do futebol, que organizam a sociedade civil, discutindo política e discutindo os rumos do país, a gente amadurece a nossa democracia, a gente fortalece as nossas instituições do Estado Democrático de Direito, mas a gente também cresce, né, enquanto nação. Então, na minha avaliação, é totalmente necessário esse processo de formação política e de atuação política, né, das torcidas organizadas e dos torcedores não organizados também. Danilo, muito interessante as coisas que você falou, essa observação sobre a Neuza Itioca, essa autora. Quer dizer, o fundamento básico é de uma intolerância total, né? Quer dizer, uma leitura da religião que reforça esses aspectos de intolerância. Essa sua trajetória individual, como é que você chegou no Somos Democracia? Como é que foi a criação? Que hora que surgiu essa ideia? Que caminhos vocês adotaram aí para a organização do Somos Democracia? Existe uma autora, né, a Rosa Luxemburgo, ela diz que a organização, ela se faz no movimento, ela se faz na mobilização. A gente não pensou, vamos criar um movimento chamado Somos Democracia para ir para as ruas, né, se manifestar contra o fascismo, contra a ditadura, contra o racismo, etc. Não. O que aconteceu foi que a gente sentiu a necessidade de fazer algo, a gente foi e fez, mas para criar um fato político, né, e deixar claro qual que era o sentido dessa mobilização, eu falei, vamos fazer uma faixa escrito Somos Democracia, para deixar bem claro ali que o nosso objetivo ali era defender a democracia. E foi uma faixa, inclusive foi no primeiro ato, que a gente pegou, né, um pedaço de tecido preto, escreveu só com de spray mesmo, Somos Democracia em branco, algo bem caseiro, bem amador, e fomos. E foi essa faixa que repercutiu, né, a foto com essa faixa que repercutiu
na internet, e depois a gente fez uma outra manifestação que foi bem grande, que aí a gente já estava com uma faixa mais bonita, elaborada e etc. E foi aí que a gente percebeu a necessidade de criar esse movimento, porque ele nasceu como só torcedores do Corinthians, do Gaviões da Fiel. A partir da segunda manifestação, que começou a se achegar pessoas da Mancha Verde, da Independente, da Jovem do Santos, torcedores de outros times, a gente percebeu que era importante ter um movimento, porque abraçaria também esses outros torcedores. Aí sairia só desse caráter de um movimento de torcedores do Corinthians. É um movimento de torcedores que estão dispostos a ir para a rua lutar por democracia. Isso se expandiu também por mais de 14 estados do nosso país, porque ao mesmo foi algo espontâneo, né? Foi algo autônomo. A partir da nossa manifestação, torcedores de outros estados viram e também levaram suas faixas escritas "Somos Democracia". Então, foi ali uma semente que foi lançada, né? Foi uma faísca que acabou incendiando o país, e não foi algo que foi premeditado, foi pensado, né? A gente sabe, né, que o Gaviões da Fiel como é a maior torcida também do Brasil, ela é referência para as outras torcidas, né? Então a gente esperava que a partir, né, dessa ação por meio da gente, do Gaviões, isso acabaria refletindo nos outros estados, as outras torcidas que admiram iam olhar com um pouco mais de sensibilidade, e de fato foi o que ocorreu. Mas, no geral mesmo, não foi algo que a gente esperava, foi a própria conjuntura, né? A necessidade, o sentido que a população brasileira estava de urgência, né, de fazer algo para defender a democracia, foi expressada através desse ato que acabou também gerando embriões em todo o país. Danilo, qual é a dificuldade? Como é que é fazer política com essa juventude, com essa moçada que são boleiros, que curtem futebol, que estão participam das torcidas organizadas? Somos democracia. Democracia é também tolerância, né? Pelo menos uma visão mais antiga sobre as torcidas era um certo machismo, né? Pouca participação de mulheres, uma resistência também a legitimar e reconhecer as relações homoafetivas, quer dizer, existe uma série de coisas. Como é que vocês trabalham esses temas com a moçada que participa do Somos Democracia, e como é que a torcida organizada vê esses temas hoje? Do papel da mulher, o espaço da comunidade LGBTQ, que fica cada vez mais complexo do ponto de vista de variedade de identidades. Como é que uma torcida organizada vê esses fenômenos todos? É que a torcida organizada, ela é um reflexo da sociedade, né? Então a gente tem uma sociedade que é estruturalmente extremamente machista, né? Que é homofóbica, LGBTfóbica, na verdade. Isso acaba se expressando nas torcidas, inclusive com um pouco mais de potência, né? Até pelo próprio caráter do futebol. Mas é um processo histórico que está caminhando para uma certa transformação, na minha avaliação, né? E não por conta de vanguarda de torcida organizada. Não tem como a gente esperar que as torcidas organizadas seja a vanguarda nessa luta, mas uma própria transformação da sociedade, né? Os movimentos, como o movimento feminista, os movimentos, né, pela causa LGBT, têm travado um debate na sociedade, têm feito ações, né, no sentido de finalizar para a necessidade dessa transformação, né, do Brasil, que é um país extremamente machista, de formação machista e de formação LGBTfóbica, e as igrejas, né, e a própria teologia tem um papel muito importante, né, na estruturação desse tipo de preconceito. Isso acaba se expressando nas torcidas organizadas também. Também como, né, esse processo que a gente viveu nos últimos anos de demonização da política. Isso se expressou muito nas torcidas. A gente está começando agora, novamente, até pela gravidade do momento, como eu disse, pelo senso de urgência das pessoas, a gente está trazendo essa juventude, essa rapaziada, essas pessoas para discutir política novamente. Para mostrar para elas que a política é um instrumento necessário de transformação social, que a maior parte dos problemas, né, que a gente vive são resultado de decisões políticas, né? O preço do ingresso é resultado de uma decisão política. Então, eu entendo que seja um processo.
A partir do momento que as pessoas começam a discutir a política, começam a buscar compreender a política, a dinâmica da sociedade, a própria história, a gente começa a discutir também, né, sobre essas estruturas que são as estruturas de exploração e de opressão da nossa sociedade. Então, só para concluir, é uma pauta que ainda está muito atrasada, né, nas torcidas organizadas, mas não por conta das torcidas em si, né, por conta da sociedade que a gente vive mesmo. Como, por exemplo, essa questão das torcidas serem violentas, né? Repito, é uma expressão da sociedade. A gente vive numa sociedade que é totalmente violenta. As pessoas brigam no trânsito, brigam por causa do transporte, brigam por causa do assento no transporte público, brigam na fila do banco. É difícil a gente esperar que uma sociedade violenta como essa, especialmente, né, uma juventude que sofre com um duro processo, né, de falta, né, de estruturas, de oportunidade, né, de educação, de cultura e lazer, né? E quando isso chega na torcida organizada, chega no futebol, que é algo que é muito apaixonante, algo que é muita emoção e um pouco menos, né, de razão. E você vê que existe ali, é o que eu chamo de a microfísica do poder, né, que é o que está colocado nas torcidas organizadas, que é algo que está na nossa sociedade, e ali se expressa através, né, da minha torcida ser melhor que a sua. Isso antes se dava principalmente através, né, das festas nas arquibancadas. Então, por exemplo, a minha torcida canta 90 minutos, canta mais alto, a minha torcida faz mais festa, a minha torcida ela que incentiva o clube a ganhar. O time estava ruim, mas por causa do papel da torcida, o time ganhou aquele jogo. Só que o Estado impediu as torcidas organizadas de continuarem fazendo as suas festas. Então, aqueles jovens, né, que antes estavam preocupados em fazer a festa na arquibancada, acabam sendo levados, né, por outros caminhos que acabam sendo as brigas de torcida organizada. Então, é um reflexo da nossa sociedade que cabe um longo debate, um processo de formação gradual e que está sendo feito, né, e que é extremamente necessário. Essa questão da violência que você tocou agora é uma questão muito importante, né? Eu vi alguém dizendo, e até discuti isso até com Alex Minduim, num outro programa que nós fizemos, essa coisa da torcida única no estádio. Essa pessoa que eu não me lembro, não recordo do nome, chamava a atenção o seguinte: bom, mas isso só reforça a intolerância de uma torcida com a outra, só reforça o distanciamento, porque você só coloca uma torcida lá. Você acha que é isso mesmo? Como é que mitiga, como é que diminui esse problema da violência nos estádios? Não diminui, e os números comprovam isso, né? Porque quando você coloca duas torcidas, você mobiliza uma contingência de segurança pública também para garantir que a segurança dos torcedores de ambos os times sejam garantidas, né? Mas, por exemplo, se você chega nos jogos de torcida única, como eu disse anteriormente, as torcidas são espaços de pertencimento, né? As pessoas, embora elas não vão para o estádio, elas querem assistir o jogo junto. Elas querem estar juntas, né? Então, acaba, por exemplo, dos torcedores, né, estão no bar assistindo o jogo juntos e acaba ocorrendo um conflito porque se encontram com torcedores, né, que estão indo para o jogo, que são dos outros times, e essas brigas acabam ficando longe do estádio, mas não deixam de acontecer, né? Mas as torcidas têm, desde sempre, trabalhado bastante, né, nos últimos anos, não só para seguir as recomendações, né, das autoridades da segurança pública, mas também num processo de formação para diminuir essa violência. Só que, repito, a gente vive numa sociedade que é extremamente violenta. O Brasil mata mais de 70 mil pessoas, são assassinadas, são cruelmente assassinadas todos os anos, né? E isso acaba se refletindo na sociedade, nas instituições da sociedade de diversas formas. Hoje, quem tem o maior número de audiências são programas policiais, né, que estão o tempo inteiro, né, enchendo a nossa população somente de cenas de violência, cenas de extrema truculência e etc. E, na minha avaliação, isso acaba, né, gerando um choque civilizacional, né? A gente tem esses programas, na minha avaliação, eles vão testando a elasticidade moral da civilização e provocam, né, o que é chamado de a banalidade do mal. Hoje você vê ali
uma criança sendo assassinada, você fica revoltado. Você fala, pô, uma criança indo para a escola tomou um tiro. No outro dia, você ouve a mesma coisa. Uma outra criança numa outra região tomou um tiro indo para a escola. Chega um determinado momento que você começa a naturalizar essas coisas. Isso provoca um choque na moral da nossa sociedade muito grande, e isso acaba se reproduzindo nas torcidas também, né? Você vê que tanta violência que a gente vê na sociedade, quando você vê para aquelas pessoas, né, que entrar em confronto com outros torcedores acaba se tornando algo natural. É uma banalidade, é uma banalidade da desumanização, é uma banalidade da violência, e acaba isso se refletindo em toda a sociedade. E os jogos de torcida única, os próprios números mostram que foram muito ineficientes nesse processo, né? Porque mesmo com torcida única, a gente continua tendo briga, né, de torcida, tendo confrontos, etc. E o poder público é muito omisso nesse sentido. E por falar nisso, como é que o Somos Democracia lida com a polícia? Vocês têm um bom relacionamento com a polícia militar e, sobretudo, depois desse problema na Paulista, que a polícia evidentemente ficou claro das matérias televisivas, inclusive a cobertura jornalística, que ela protegeu os manifestantes pró-Bolsonaro, né, em detrimento. Como é que está o relacionamento de vocês com a polícia? Vocês são objeto de, digamos, um certo monitoramento constante sobre vocês? Se isso reflete no dia a dia, nas movimentações que vocês fazem na comunidade? Como é que é isso? Como é que tem sido esse relacionamento? É um relacionamento que acabou se tornando institucional, né? Só que a gente percebe que existe uma grande diferença, como, por exemplo, o convite para participar de uma reunião para a organização dos atos, vão 4 viaturas, né, na minha casa. Inclusive, teve um policial que eu não estava, meu primo que recebeu esse convite, o policial falou, seu primo gosta de engolir gás, né, ficar fazendo essas manifestações. Então, existem essas provocações, mas do ponto de vista institucional, né, que são essas reuniões, né, com a promotoria, né, a promotoria tem cumprido um papel muito importante nesse processo de organização, e então tem sido uma relação institucional amistosa, mas até porque a gente tem, né, cumprido também todas as recomendações, né, que a gente tem um horário para iniciar, a gente combina o nosso horário de início, a gente combina o trajeto, a gente combina o término do ato, e também a gente tem feito essa formação para que as pessoas que estão indo na manifestação entendam que o objetivo das manifestações é fazer uma disputa de narrativas, e inclusive essa narrativa é comprovada por uma manifestação que tem um caráter pacífico. E a grande expressão disso, né, da efetividade, né, dessa disputa de narrativas e do avanço que a gente deu, foi uma foto, né, que dividiu tela na CNN, que mostra uma manifestação na Paulista pró-governo, um pouco mais de 50 pessoas, e a nossa manifestação para o Largo da Batata lotado. Era disso que a gente estava falando. A nossa narrativa era essa, mostrar que a maioria do povo brasileiro está para defender a democracia, está para lutar pela verdade, não contra as fake news, está para lutar pela justiça e está para lutar pela vida, né, contra essas manifestações que ridicularizam a morte de milhares de brasileiros por coronavírus. E o que foram aqueles choques que ocorreram depois da manifestação no Largo da Batata? A polícia ali agiu, parece, com postura excessivamente provocadora, não foi? Os confrontos que tiveram na rua Teodoro Sampaio, enfim, aquilo ali foi um ato de provocação ou infiltrados nas manifestações? Como é que vocês viram aquele processo? Essa do Largo da Batata, isso ocorreu um pouco mais de umas 2 horas depois que a gente já tinha encerrado o ato, né? Então, o retorno que eu tive das pessoas que estavam ali envolvidas, que sofreram aquele processo de repressão, é que muitas pessoas começaram a subir a Teodoro, mas para irem para o centro, para se locomover, e a polícia entendeu que estavam querendo subir
Pelo menos a polícia justificou que essas pessoas queriam subir para a Avenida Paulista e por isso reprimiu essas pessoas. Só que é uma grande contradição, né? Você não sobe para a Avenida Paulista pela Teodoro Sampaio, concorda? Ainda mais ali na região da Fiesp. Se você está no Largo da Batata, o melhor caminho não é subir na Teodoro Sampaio. Pelo contrário, né? Você está indo no sentido inverso. Então, foi uma ação de provocação mesmo, de repressão da polícia para tentar deslegitimar a nossa manifestação, né? Porque tinha sido uma manifestação que, na nossa avaliação, tinha sido perfeita até aquele momento, mas que depois foi tomada por essas cenas aí de repressão policial e de violência. Não, e ficou mais ou menos claro que o Somos Democracia não tinha nada a ver com esse processo de conflito que teve ali na Teodoro Sampaio, né? E que a polícia, por pouca coisa, já usou de excessiva violência. Pode justificar que é para conter riscos, etc., mas houve evidente exagero, o que não se sabe, o que deixa sempre a sociedade insegura, né? Até para o rumo da democracia, se esse exagero, tecnicamente, do ponto de vista de técnica de segurança pública, justificava-se ou tinha o intuito de produzir notícias negativas sobre essas manifestações anti-Bolsonaro. Mudando um pouco o rumo da conversa, Danilo, você tem sempre reivindicado um discurso de inovação na política, né? De superação. O que envelheceu, né? O que envelheceu? E fazendo uma provocação, o PT nasceu também com esse discurso de inovação, né? O partido enraizado nas bases, etc. O que envelheceu na política e o que é essa inovação que você reivindica e prega como necessário para o processo político brasileiro? Sim, o PT nasceu nas bases, mas na minha avaliação, quando começou a ganhar algumas eleições, o PT ficou muito preso na institucionalidade, acabou perdendo esse caráter de mobilização e de formação nas principais bases sociais, tanto no campo quanto nas periferias urbanas, né? E isso ficou muito claro. Eu gosto sempre de lembrar, né, do discurso que o Mano Brown fez, né, nas prévias das eleições de 2018, né, que perdeu a comunicação com o povo, né? Ontem eu estava assistindo o Roda Viva, uma entrevista do Emicida, e ele pegou e ele fez uma analogia, né, e, se não me falha a memória, ela foi feita pelo Preto Zezé, muito interessante para a gente entender o que foi esse processo. Imagine, eles falam assim, imagine o cara lá, o cara que é da periferia e tal, e ele tem ali uma namorada, né, que é da periferia, né, que está ali sempre com ele, que foi que ajudou ele a se formar, aí ele começou a crescer na vida, aí depois que ele começou a crescer, que ele ficou mais forte, começou a ganhar mais dinheiro, começou a andar no carrão, etc., ele largou aquela namorada dele, que era da periferia, e começou a namorar uma outra, né, uma outra mulher, né, com uma outra aparência, né? Fala mais bonito, come de garfo e faca, bonitinho e tudo mais. A grande questão é que ele percebeu que essa mulher, ela tinha outros três também. Ela tinha outros três. Só que aí depois ele entra num processo de depressão e tal, ele começa a perder o carro, né? Ele já não tem mais, ele perdeu o carrão, já perdeu todo o dinheiro, começa a ficar embriagado, volta a ficar gordinho. Aí ele quer voltar para aquela ex da periferia, né? Só que aí aquela ex da periferia não quer mais ele, porque ela já começou a andar com as próprias pernas, né? Ela começou a treinar também, ficou um pouco mais esbelta, ela começou a estudar, ela começou a ler mais, passou por um processo de formação, ela falou, não, agora eu não quero mais você estava lá com ele, e foi o que aconteceu com a periferia e o PT, né? Eu acho que essa analogia foi mais ou menos assim que o Emicida fez, e eu achei muito interessante para a gente entender, e de fato foi o que aconteceu, né? O Partido dos Trabalhadores, a esquerda como um todo, né? Ficaram muito apaixonados pelos gabinetes, né? Ficaram muito apaixonados, né, pelas instituições, fizeram muitas políticas públicas, sim,
né? Mas não com as periferias. Fizeram para, mas não com a periferia, né? E depois, quando retornou para a periferia se utilizou dessas políticas públicas, mas já não se via mais como tal. Já estava se chegando como uma classe média, né? Então, falhou na comunicação, na minha avaliação, falhou nesse processo de formação. E é o que como eu falei no começo, né, que eu acho que é algo que é muito importante, a gente precisa, nesse processo de renovação, e eu tenho defendido que, e eu vou defender nas eleições, que sejam destacadas candidaturas jovens, né, as candidaturas que têm esse interesse de fazer a política de uma outra forma, e essa outra forma é o que tem sido feito, especialmente com esses novos movimentos sociais que surgiram, principalmente a partir de 2013. É você trazer a população como principal potência das correlações de força política. Não tem como mais só apostar na governabilidade, que foi o que acabou, de certa forma, iludindo o Partido dos Trabalhadores e os governos do PT, né? Achou que precisava, né, somente construir uma maioria no Congresso, uma maioria, né, no Legislativo para conseguir governar. E esqueceu que o povo precisava ser também uma grande potência das correlações de força. Então, como, por exemplo, vamos ter uma votação específica, vamos trazer o povo para debater esse projeto, vamos trazer o povo para discutir, vamos influenciar, incentivar, impulsionar a população para cobrar os deputados, para cobrar os vereadores a votarem nesse projeto que vai beneficiar a população. Então, na minha avaliação, hoje, essa é a melhor forma de se fazer política do campo popular, do campo democrático, do campo progressista, né? É trazer o povo para ser correlações de força e não apostar somente no que é a governabilidade, né? Somente na construção de uma maioria em torno de um projeto. Esse caso do Hospital da Brasilândia que você citou, não sei se foi, acho que foi logo no começo da nossa conversa aqui, você não acha que a cidade de São Paulo é muito grande, tem uma administração muito burocratizada e muito distante também do povo? Quer dizer, uma coisa que a esquerda defendeu muito nos anos 70 e até boa parte dos anos 80 era você ter eleições locais por áreas de São Paulo, etc., para colocar os movimentos sociais, ou seja, a própria comunidade poder fiscalizar melhor as coisas que eram feitas. Você acha que isso é realizável ou isso é uma utopia que o PT já e outras correntes de esquerda, outros partidos que já defenderam e depois acabam, pela lógica partidária, pela lógica da correlação de forças nacional, né, acabam deixando de lado? Você acha que é possível fazer uma mudança desse tipo, não? Aumentar a porosidade do regime democrático e acesso da população aos controles do aparelho do Estado, enfim, as políticas que estão sendo executadas no local, né, no terreno, como gosto de dizer em espanhol, em inglês, né, lá onde as coisas estão acontecendo. Eu acho que não só é possível, como é necessário. Se a gente pegar para os anos 40, o que sustentava boa parte da política nacional e as mobilizações dos trabalhadores em torno de direitos básicos, né, direitos trabalhistas, eram as associações de bairro. Na minha avaliação, antes de você pensar, as pessoas, né, especialmente no Brasil, que teve um processo que não foi um processo convencional de construção de uma identidade nacional, as pessoas, antes delas se verem como brasileiras, antes delas se verem como paulistanas, elas se veem como pessoas de um bairro específico, né? E isso eu gosto de fazer uma analogia com o que tem ocorrido no futebol. Hoje em dia você vê um esvaziamento das torcidas organizadas, mas você vê um crescimento muito considerável das torcidas de times de várzea. Por exemplo, lá na Brasilândia a gente tem um time, né, que é o Vida Louca, que é o time mais conhecido da região. Esse time ele já tem 2 torcidas. E essas 2 torcidas, elas são organizadas, ela tem os seus associados, tem as pessoas que são ativas, que vão e fazem festa nos jogos de várzea, etc. Antes, nos jogos de várzea, as pessoas iam só para assistir o jogo, acompanhar o time do bairro, etc. Agora as pessoas estão, né? Esse espaço de comunidade, de pertencimento que eram criados através das torcidas organizadas,
eles estão se pulverizando através, né, das torcidas regionais, das torcidas de bairro. Isso por quê? Porque a gente teve um processo, né, de elitização do futebol que expulsou especialmente os mais pobres das periferias das arenas, dos estádios, né? E isso acaba dando para a gente compreender o que é a política como um todo, né? Você já não tem mais, né, essa força, essa potência de mobilização de caráter nacional, mas você vê, especialmente através dessas ações solidárias que pipocaram por diversas periferias, organizações das comunidades para tratar de problemas que são imediatos e urgentes da própria comunidade, como foi o caso do Hospital da Brasilândia. O prefeito Bruno Covas tinha sinalizado que abriria 2 hospitais de campanha, um no AMB e um no Pacaembu. Eu fiz um vídeo na frente do hospital, que estava com a infraestrutura pronta, só fiz um vídeo e falei, esse hospital tinha que ser aberto imediatamente, ser utilizado como hospital de campanha, porque já temos casos, né, de pessoas que morreram por coronavírus na nossa região. Foi a primeira região de periferia que chegou o vírus, porque o vírus, o epicentro, iniciou nas regiões de classe média, né, nas regiões mais ricas e tal, e a população comprou essa ideia. Começou a divulgar, o que a gente pode fazer para ajudar, vamos fazer um ato. Eu falei, não vamos fazer ato, vamos fazer um abaixo-assinado, eu faço questão de fazer com que esse abaixo-assinado chegue ao prefeito. Vereadores da região começaram a falar que eu estava criando, né, um pânico na comunidade, um pânico na população, que não dava para abrir o hospital porque precisava contratar o OS, etc. Mas a gente sabe, né, doutor, que primeiro se decide politicamente. A decisão política, ela antecede a decisão técnica. Então, se o prefeito quisesse que ali fosse o hospital de campanha, ele conseguiria, né, de um tempo hábil para executar esse tipo de abertura, né, esse tipo de política, e foi o que aconteceu. O prefeito atendeu a reivindicação e disse que o Hospital da Brasilândia seria utilizado como hospital de campanha e receberia 150 leitos de UTI para tratar casos de coronavírus, né? O que foi uma grande demonstração que a comunidade local está começando a se dispor mais, né, a se mobilizar para conquistar pautas que são inerentes, né, especialmente às questões locais. Mas aí, dentro desse processo, a gente pode também sinalizar para o todo, né? Mostrar que a gente precisa, a partir do local, reivindicar também coisas que são mais estruturais, como, por exemplo, no caso da Brasilândia. Foi o bairro com maior número de mortes por coronavírus, e a gente sabe que isso se dá principalmente por um sério problema urbano. A gente precisa de uma reforma urbana urgente, porque a gente tem casas muito pequenas, com pequenos quartos, morando mais de 10 pessoas. É impensável qualquer tipo de distanciamento social numa moradia com essas condições, né? E é algo que acaba sendo simbólico das periferias de São Paulo, né? O que é na Brasilândia não é muito diferente do que é no Capão Redondo, do que é no Jardim Ângela, do que é em Paraisópolis e etc., né? Tanto que eu estava vendo uma entrevista, se não me engano é da Ângela de Castro Gomes, né? Ela fala, antes de você procurar, né, entender, até pela própria dinâmica social, até pela própria formação dessas pessoas, elas não se veem como brasileiras, elas não se veem como paulistanas, elas se veem como pessoas periféricas, né? A semelhança, a construção de uma identidade delas está nessa relação, né, de similaridade com pessoas que também vivem nas periferias, né? E é algo que precisa ser olhado com um pouco mais de sensibilidade pela nossa classe política e pelos intelectuais também. Danilo, nós já passamos de 50 minutos, a conversa nossa realmente, eu acho que foi uma maravilha. Eu queria só uma curiosidade, e aí você finalizar também a sua participação aqui. Você trabalha com aplicativo? Ou já trabalhou com aplicativo? Sim, desde 2017. Eu trabalhei num escritório de advocacia, né? Desde os 18 anos, meu primeiro emprego foi no escritório de advocacia, na área civil. Acabei passando por diversas funções na empresa, só que aí, como eu estava nesse processo da universidade, o trabalho prejudicava muito. Na época, eu estudava na Unifesp,
que era lá no bairro dos Pimentas, em Guarulhos, era muito longe. Então, eu imaginei que indo para os aplicativos eu teria mais tempo para estudar, né? Eu conseguiria organizar melhor meus horários. E só que aí eu fui pego de surpresa com um processo, né, de extremo sucateamento e precarização das relações de trabalho, né? É uma vida que é muito dura mesmo. A gente tem que trabalhar no mínimo 10, 12 horas para caber valer a pena, ainda mais no meu caso, que era um carro alugado, né? Eu precisava alugar um carro para conseguir trabalhar, sem contar os problemas que você é exposto, né, no sentido da falta de segurança, né? Os números mostram que os principais alvos, né, dos assaltos e roubos nos últimos tempos são motoristas de aplicativo. E, inclusive, eu vou contar aqui rapidamente, doutor, né, antes de encerrar, eu passei por algo que, para você ter uma ideia, o que é esse tipo de trabalho por aplicativo. Eu, no Dia dos Pais, eu olhei assim o aplicativo, o valor dinâmico, eu falei, pô, se eu trabalhar hoje, eu vou ganhar um dinheiro suficiente para ficar um pouco mais tranquilo durante a semana, sair para trabalhar no Dia dos Pais. Aí peguei uma corrida dinâmica, né, de Santana para o Tremembé, ali na Zona Norte, eram 3 rapazes, eu percebi que tinha um clima estranho, um clima meio hostil, e comecei a conversar com eles, pô, eu sou da Brasilândia, não sei o quê, etc, etc. Enfim, quando eu cheguei no local, eles, pô, você é um moleque da hora, a gente tá vendo aí sofredor, tá trabalhando no Dia dos Pais para conseguir pagar as contas, só que é o seguinte, ele pegou e sacou o revólver, né, e falou, a gente não vai levar seu carro, mas vou pegar o celular e passo o dinheiro, passa o relógio, etc. Enfim, levaram meu celular. Eu demorei 3 dias para conseguir comprar um outro celular. Quando eu consegui comprar um outro celular, eu fui logar um aplicativo para trabalhar, eu não consegui logar. Constou, sua conta foi bloqueada por ter ferido os termos de uso. Aí eu fui até a sede da Uber, aqui na região da Barra Funda, para saber o que tinha acontecido. Levei um boletim de ocorrência e tudo mais, né? Cheguei lá, eles disseram, ó, a gente está vendo o boletim de ocorrência, ocorre que os que te assaltaram pegaram o seu celular, chamaram outro motorista e também assaltaram o outro motorista. E aqui a gente não pode fazer nada. Você precisa enviar para o suporte online da Uber. Aí eu enviava para o suporte online e só recebia respostas automáticas. Eles não... Era claro que eles nem liam, né, o arquivo do boletim de ocorrência. E é isso que significa essas atuais relações de trabalho por meio de aplicativo. Por isso que a gente tem visto mobilizações dos entregadores e uma das pautas são esses bloqueios, né, porque eles te bloqueiam, eles te impedem de continuar trabalhando pelo aplicativo e não justificam. Eles falam que não é obrigação deles justificar e etc. E, enfim, aí muitas pessoas dependem exclusivamente disso, né, para pagar o aluguel, para pagar o leite, para conseguir alimentar seus filhos. E é uma situação muito complicada, né, essa nova forma de relação de trabalho por aplicativo. Na minha avaliação, o Estado tinha que regulamentar. Já que regulamenta, no sentido regulamenta no sentido de impor alguns requisitos para os motoristas, né? Como, por exemplo, seu carro tem que ser assim, seu carro tem que estar assim, sua caixa tem que estar assim, você tem que estar assim, deveria também colocar para as empresas, né? Você tem que garantir alguns benefícios mínimos, como seguro de vida, né? Como parcerias com planos de saúde, etc. É um processo, na minha avaliação, muito duro aí que a gente vem vivendo aí das relações de trabalho, pensando que hoje milhões de brasileiros estão nessas categorias. Danilo, muito obrigado pela sua disposição de conversar conosco, a franqueza com que você trata e a liberdade com que você trata todos os assuntos, inclusive aqueles mais ásperos ou indigestos. Nós desejamos um grande sucesso para o Somos Democracia. Acho que vocês estão desempenhando um papel fundamental, sobretudo lidando com a juventude, para garantir a democracia no Brasil, para o sucesso e possibilidade dos setores sociais e das classes sociais que são excluídas socialmente e politicamente. Muito obrigado por tudo. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Enfim. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de poder compartilhar aí com o doutor, com todos que estão nos acompanhando. Peço desculpas que eu falo bastante, né? Eu só queria fazer uma consideração final dizendo que
o Brasil era um país muito otimista, né? Alguns anos atrás, o povo brasileiro estava confiante no futuro, né? Estava cheio de sonhos, mas a gente passou por um processo duro aí que roubaram os nossos sonhos, né? Roubaram a nossa esperança, estão roubando os direitos, né? Estão tentando também roubar a nossa liberdade de poder fazer política, de poder divertir, isso a gente não pode permitir. E o que a gente precisa fazer, além de defender a democracia, é apontar para uma democracia que seja de fato, que seja social, que seja participativa e que possibilite, né, ao povo brasileiro voltar a sonhar, ter direitos e ter dignidade. Olha, muito obrigado. Muito obrigado a todos e todos que nos acompanharam aqui. Continuem acompanhando nossos programas e acompanhem também os podcasts que o Danilo faz, o trabalho que ele faz. Tem vários materiais que são acessíveis aí na internet. Até o próximo episódio. Um grande abraço a todos. E esse foi mais um programa da produção de Ana Paula Bachiega Gonçalves e produção técnica de Renan Almeida. Até a próxima. Tchau a todos.